Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um canal INAC. Hoje vamos conversar sobre dois projetos premiados no quinto Prêmio INAC de Integridade, realizado em junho deste ano, iniciativa do Instituto Não Aceito Corrupção, que reconhece ações e pesquisas que fortalecem a ética e transparência e a luta anticorrupção no Brasil. E hoje nós recebemos Gisele da Costa Batista, vencedora do primeiro lugar na categoria Academia com Audit AI, um sistema de inteligência artificial que apoia o combate à corrupção das instituições públicas. E também comigo, Renata Dantas de Moraes Macedo, eh, terceiro lugar na categoria Experiência Profissional, autora da cartilha Educação de Valores, que ensina empatia, respeito e ética para crianças. Vamos entender o impacto desses trabalhos e o que mudou após a premiação. Fiquem vocês todos com a gente. Aqui, Francisco Miné, e eu de início já saúdo a Gisele Batista, muito bem-vinda. Como vai, Gisele? Você está mutada. Olá, boa tarde. Vai, tudo Muito bem? obrigada. Obrigada pelo convite. Estou E, muito tam- bem. e também comigo a Renata. Renata, tudo bem? Olá, Francisco, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. E nós vamos já começar conversando com a Gisele no primeiro momento, né? Gisele, primeiro é um prazer receber você e eu gostaria de começar dizendo que o seu trabalho nos impressionou muito pelo equilíbrio entre a profundidade acadêmica e o impacto social e inovação tecnológica. Você desenvolveu um sistema de inteligência artificial capaz de analisar processos administrativos disciplinares de instituições federais de ensino superior, identificando padrões, riscos e até possibilitando sumarizações automáticas desses documentos, que são longos e bastante complexos, né? Cheios de provas, entre outras coisas. Como é que você explica, Gisele, o audit AI para quem está nos ouvindo agora? Ou seja, numa linguagem assim bastante singela, eu digo, né? Eu, como advogado, eu sempre falo que a gente tem que desfazer o juridiquês, né? Então, vamos imaginar que vamos tentar desfazer o informatiquês, né? Como é que você pode, de repente, explicar para o nosso ouvinte internauta em que consiste o sistema e quais os ganhos que ele, eventualmente, vem a trazer? Olá, boa tarde novamente. O sistema ele foi pensado no contexto, primeiramente no contexto do tipo de instituição que eu trabalho atualmente, hoje eu trabalho numa universidade, né? Faz parte do grupo de Instituição Federal de Ensino Superior. Então, durante o trabalho, a gente tem que lidar com muitas ferramentas de gestão de riscos. A gente precisa evitar que atos ilegais aconteçam. Diante disso, pensamos que ao invés do gestor tentar apontar onde podem ocorrer, por que não pegar casos práticos e ver onde realmente já acontece, para que a gente aumente o ponto de atenção, né? Forma mais eficaz de descobrir é pegar os casos que já aconteceram, estudá-los. Só que, como mencionado já na apresentação do projeto, são processos muito longos. Então, o que a gente criou foi uma forma automatizada de estudar esses processos de ilícitos que já aconteceram, para buscar quais são as maiores probabilidades de acontecer esse mesmo tipo de ato de corrupção, né? Onde a gente pode buscar, onde vamos aumentar a nossa atenção. E assim a gente busca prevenir e também detectar os atos ilícitos administrativos, né? É importante mencionar também que, embora a pesquisa tenha sido feita dentro, né, visando o ambiente da Instituição Federal de Ensino Superior, ele é aplicável a qualquer órgão do Executivo Federal.
Então, basicamente, o sistema pega processos já transitado em julgado, né, tirando o juridiquês, o processo já acabou, já detectou o culpado, então a gente vai analisar como aconteceu, onde aconteceu, setor, perfil de servidor, ou seja, tentar buscar os padrões para encontrar outros casos que acontecem ou possam acontecer no futuro e já sanar essas possibilidades. Muito bem, Gisele. Ainda dentro desse questionamento, eu vou aproveitar e vou apimentar a nossa conversa, né? Como você está falando sobre processo administrativo disciplinar, são aqueles processos de apuração de atos administrativos danosos à administração contra realizados por servidores públicos, né? Sejam eles da universidade, enquanto federal, sejam eles da administração direta ou não, de autarquias, entre outras coisas mais. E as questões que mais envolvem esses processos e esses procedimentos, eventualmente dizem respeito a questões envolvendo disciplina, desvio de valores, né? Favorecimentos, entre outras coisas, né? Essa análise, que na realidade acaba sendo uma auditoria reversa, né? Porque verifica, à medida em que você faz uma constatação e uma verificação do geral, de tudo que foi composto, né? Eu pergunto, isso pode servir como uma ferramenta, né, de melhor instrução desses processos, que muitos deles acabam levando à impunidade decorrente de má instrução ou falta de enquadramento adequado no que diz respeito a nexo causal, a uma série de questões que são relacionadas à forma como ocorre esse ato danoso, né? Queria que você explicasse para a gente, ou seja, o resultado prático disso, ou seja, o que que acontece quando o sistema roda, tá, e faz uma sinopse de tudo isso. Ele consegue constatar a existência de uma apresentação de uma denúncia incorreta, né, de uma falta de enquadramento, tá, de um erro na hora de se elaborar esse sistema? Então, o processo, como ele é voltado a analisar, o sistema é voltado a analisar processos que já terminaram para observar os padrões, como que nós entendemos que ele pode também ajudar em outros casos, em novos, além da detecção e prevenção, né? Mas dentro da unidade de correição, né, que é justamente analisar um grande volume de processos. De forma manual, um servidor hoje não consegue em um dia ler um processo desse, então ele levaria vários meses, né? Hoje, a unidade de correição que utilizar o sistema ou também a unidade de auditoria, eles conseguem analisar dezenas de processos e observar esses padrões e também observar que tipos de provas foram usadas. O sistema, ele não conta só com uma sumarização simples, ele também conta com um chatbot, onde o usuário pode perguntar qualquer coisa, inclusive que provas foram usadas, como foi feita a detecção, foi denúncia, através de uma auditoria, e assim ele consegue mapear como os processos estão acontecendo hoje, né? Observando, inclusive, padrões de como foi investigado, se essa for a finalidade também do uso da ferramenta. Atualmente, aproveitando o gancho da pergunta, o sistema ele também está sendo aprimorado para não só analisar só processos administrativos disciplinares, mas, por exemplo, relatórios de auditoria, que é justamente com essa finalidade de auxiliar outros processos dentro da gestão da integridade. Voltando para a pergunta onde, como na prática podem ser usados os dados sumarizados pelo sistema, aplicação na gestão de riscos de qualquer órgão federal. Então, quando a gente trabalha com gestão dentro de uma organização, tentamos sanar, né, as possibilidades de ilícito com a gestão de riscos. Hoje, podemos usar dados, informações já existentes.
né? Ou uma gestão orientada por dados. O gestor vai pegar os dados sumarizados e vai realmente aplicar nos setores onde tem mais probabilidade de acontecer. Setores, perfil de servidor, cargo do servidor e qualquer outro dado que possa ser observado como padrão dentro dos processos que já ocorreram. Muito bem. Gisele, ainda dentro dessa ideia, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, existe todo um temor relacionado a isso, porque se imagina uma substituição de mão de obra por inteligência artificial, pelos sistemas. E alguns países, por exemplo, como a Estônia, né, é um país que os julgamentos administrativos já são todos realizados por AI, tá? E aí eu pergunto para você, está muito longe de acontecer? Ou seja, será que de repente esses sistemas que vocês desenvolveram, eles vão migrar para uma possibilidade de entendimento, ou de captação, ou de realização de um julgamento totalmente digital e eletrônico, sem participação humana? Não, a resposta básica é não, não substitui. O que ele consegue fazer é nos ajudar e muito, né? Sabemos que a realidade de quantitativo de servidores, principalmente no Executivo Federal, é muito aquém da necessidade. Um exemplo prático, na universidade onde eu trabalho, que é uma universidade multicamp aqui no Pará, só tem 2 servidores numa unidade de correição. Então, é impossível que ele usem dados na gestão de risco se não houver um apoio automatizado, né? A gente chama, inclusive, todo esse processo de compliance humanizado, porque ele não dispensa o julgamento humano, o olhar técnico, a experiência, né? A expertise do profissional que lida com isso há muitos anos, que conhece o contexto da sua instituição. O que o sistema faz é um trabalho que traria dados muito menos detalhados se fosse feito de forma humana. Então, um trabalho que levaria um ano, por exemplo, a análise de 5 a 10 processos disciplinares completos, conseguimos fazer em um dia, né, em minutos ou horas, com essa ferramenta. Então, o que a gente traz? Uma confiabilidade maior para o trabalho do servidor das áreas de integridade. Muito bem. O teu estudo, ele destacou a pouca pesquisa nessa área sobre corrupção e instituições de ensino, que há enormes dificuldades no acesso a essa padronização de dados, né? Mesmo porque a legislação ela é absolutamente abrangente e específica em relação a determinadas instituições de ensino, né? E isso acabou motivando vocês a criarem um banco próprio de dados, né, analisando esses PADs entre 2015 e 2022. Eu pergunto a você, como é que esse desafio acabou influenciando o projeto e como surgiu a ideia desse sistema? Como surgiu a ideia? Eu trabalhei alguns anos como gestora de pessoas aqui na universidade mesmo e tinha que lidar com o desafio de responder questões de gestão de risco sem embasamento de dados, né? Foi onde eu comecei a pensar. Essa pesquisa ela surgiu no final de 2022 para o início de 2023, que foi quando eu comecei o mestrado. E foi uma grande surpresa para a gente quando a própria CGU lançou um manual de gestão de risco de ilícitos administrativos que trazia uma metodologia idêntica ao que a gente estava propondo, só que de forma manual. O que essa metodologia da CGU propôs? Importante frisar que foi após o início da nossa pesquisa. Ela propôs justamente a análise de PADs em busca de padrões, né? Observar informações que ajudassem na gestão de riscos. Só que a CGU não traz para a gente uma forma automatizada de fazer isso. Tivemos um desafio grande da busca de dados, que foi justamente para formar o nosso banco de dados, para testar o sistema, né, para construir o sistema. E a CGU sugere o uso do Syscore pelos servidores.
que são os servidores das unidades de correição, baixarem os processos administrativos disciplinares já concluídos. Um gargalo dessa proposição da CGU é que cada unidade de correição só tem acesso aos seus próprios processos. E a premissa do sistema é utilizar um banco de dados grande mesmo, para que a gente consiga observar mais padrões, mais confiável seja, e não uma amostra extremamente pequena. Então, esse é o diferencial. A gente propõe, inclusive, no trabalho final do meu mestrado, que foi este ano, foi em agosto desse ano, a gente propôs uma automatização da metodologia que a CGU propôs, porque o trabalho já estava, a nossa proposta estava muito alinhado com o manual que foi lançado posteriormente pela CGU. E o lançamento desse manual, na verdade, nos deixou muito felizes, porque foi construído por auditores extremamente experientes, né, e competentes dentro da CGU, e ser idêntico ao que a gente já estava propondo foi uma felicidade, um sentimento de validação muito grande, né? E a intenção agora é ajudar, inclusive, né, que chegue até a CGU para que a gente consiga aplicar de forma muito mais eficaz essa metodologia proposta por eles. Muito bem. Gisele, você é reconhecida nacionalmente no quinto prêmio INAC de integridade. Trouxe mudanças em relação a vocês? O que que mudou após a premiação? Então, foi primeiro, né, a gente recebeu com muita alegria, não só eu. Tem uma equipe envolvida, a universidade em que eu trabalho ficou em festa, né? Estamos aqui numa universidade no interior do Pará, muita sede já é no interior do Pará, então a gente imagina, né, fora de sede. Então ficamos muito felizes com uma pesquisa desenvolvida e reconhecida, né? Não é fácil, como mencionou numa fala anterior sua, pesquisar corrupção é muito difícil. Dentro de uma instituição de nível superior, ainda é muito difícil, imagina no contexto geral. Temos pouquíssimas pesquisas voltadas para isso, então, muita dificuldade desde o início desse processo. Então, ser reconhecida é um presente. Um presente. Mudou realmente a história. Todo mundo que pesquisa e gera um produto, a gente quer que ele seja útil à sociedade. Ninguém cria um produto para que fique guardado numa gaveta. Então, realmente mudou a história do nosso projeto. Tivemos, depois da premiação, além do reconhecimento, né, na cidade, em todos os meios de comunicação, todos os jornais, todos os portais, nos procurando, deu visibilidade, né, para a nossa proposta. E recebemos uma menção honrosa na Assembleia Legislativa do Estado, em função do Prêmio INAC. Então, e tem sido um presente. Fomos procurados, né, por outras IFES para utilizarem o sistema, né? Continuamos aprimorando. A época que submetemos o trabalho era só um MVP, que é um protótipo, digamos assim, né? Uma linguagem mais leiga. E hoje ele já é um sistema completo, com back-end, front-end, tudo implementado. E vai começar, de fato, a ser testado e queremos isso, ajudar a sociedade, né? Queremos que seja usado e que traga um retorno social e através do Preminac nós aumentamos e muito essas possibilidades. E vamos continuar fazendo aí a divulgação do trabalho de vocês, né? Porque nesses resultados que já eram esperados, você tem condições de apoiar as chamadas auditorias, sejam elas públicas ou privadas, né? A própria Controladoria Geral da União, vocês devem ter aí a Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado do Pará, e além das procuradorias municipais de cada município, entre outras coisas mais, né? E que tipo de transformações você entende que o sistema pode gerar e auxiliar e oferecer à sociedade civil como um ganho efetivo e como um investimento nessas políticas de anticorrupção? Sabe? Existe hoje o IDECOR, que é um índice que ele avalia unidades de correição, né? Que é justamente isso de não pode sair impune os ilícitos administrativos.
E fortalecer as nossas unidades de correição é um passo importante, primordial para que isso não aconteça, né? Para que ilícitos como atos de corrupção não saiam impunes. Então, o sistema, ele viabiliza, como eu já mencionei, acabei de mencionar, uma metodologia da própria CGU, né? Então, isso fortalece todas as unidades de correção que conseguem fazer isso, que é analisar os pares para utilizar os dados na gestão de riscos, elas pontuam no IDECOR, nesse índice que ele é nacional. Então, quando um sistema ajuda unidades de correção a pontuar no índice tão importante, a gente sabe que ele é importantíssimo para que as gestões tenham o cuidado, né, de analisar para implementar. Né? O fato deles conseguirem pontuar num item desse, que hoje é impossível que uma unidade com 2 pessoas consigam avaliar muitos processos administrativos, o que o sistema faz é tornar real a possibilidade das instituições utilizarem esses dados na sua gestão de risco. Né? Então, o que a gente faz, né, como o retorno para a sociedade, tornar real o uso dos dados. Né? Hoje é uma teoria, né? Pouquíssimas observamos os órgãos que pontuaram no IDECOR nesse item, que é aplicar essa metodologia. Pouquíssimas, pouquíssimas, e nós entendemos. Não é uma questão de incompetência ou falta de vontade das unidades de correção. É realmente de dificuldade em operacionalizar, pela pouca quantidade de servidores, o excesso de trabalho. Então, esperamos, né, que o sistema possa ser usado em todos os órgãos para tornar real o uso de dados na gestão de risco. Muito bem, Gisele. E eu vou concluir com mais uma pergunta sobre o futuro da inteligência artificial no âmbito da administração pública, que é algo, eu acho, absolutamente importante, né? E no que diz respeito a alguns gargalos, né? A questão do como se trabalhar com uma grande quantidade de dados, né? E isso certamente nós temos ainda na administração pública muitos problemas no que diz respeito a essa questão da qualificação desses dados. Nós temos muitos dados, mas não temos a forma como qualificá-los, né? Então você perde o histórico. E também, ao mesmo tempo, você tem uma questão muito importante, porque à medida em que o sistema aprende, né, a inteligência artificial, ela aprende, ela vai aperfeiçoando as formas de fiscalização, inclusive fazendo a correção da correção, né? Então, na realidade, há uma auditoria reversa, né? Então, quais são os principais desafios daqui para frente? Tá? O uso da inteligência artificial, da tecnologia no serviço público é irreversível, né? Já caminhamos, demos alguns passos e não tem mais volta, né? A gente precisa usar. Como eu também já mencionei, somos poucos servidores. Então, se a gente quer continuar oferecendo a cada dia um trabalho melhor para a sociedade, a gente precisa usar as ferramentas disponíveis. Né? Não chega mais a ser uma opção, né? Nós precisamos fazer uso dessa ferramenta. E, sim, o trabalho humano continua, né? Também não é dispensável porque existe, mas a ferramenta torna o nosso trabalho também mais confiável. Então, a inteligência artificial hoje tem a grande dificuldade de ser implementada justamente pela questão do uso de dados. Na pesquisa, a gente menciona como foi difícil reunir esses pares. Então, tem lei, né, que diz como os dados devem estar disponíveis, em que prazo, como os devem ser enviados, mas a prática não é bem assim. Então, o grande problema do uso da inteligência artificial é a disponibilidade de dados. Né? Hoje a gente tem dados muito fragmentados. Às vezes, para uma mesma informação, nós conseguimos um pouquinho dos dados em vários portais. Né? Falando em linguagem mais leiga, neutra. A gente precisa buscar um pouquinho de cada informação em cada lugar. Né? O que dificulta muito, por exemplo, para o cidadão comum encontrar uma informação que ele precisa. Então, essa é a grande dificuldade. Né? Onde conseguir os dados, como conseguir os dados.
para a gente conseguir implementar e melhorar os nossos sistemas. Não só de inteligência artificial, mas de todo tipo de tecnologia hoje aplicada para a melhoria do nosso trabalho. Muito bem. É, Agora vamos mudar um pouquinho o foco, depois nós voltamos com você, Gisele. A Renata Dantas de Moraes Macedo também foi uma das premiadas no nosso prêmio INAC. Renata, seu trabalho é completamente diferente do da Gisele, naturalmente, mas igualmente poderoso. Ele trabalha os valores que formam a base da sociedade, integra empatia, solidariedade, respeito, diferença, ética, moral e combate à corrupção ensinados de forma lúdica às crianças de 11 a 12 anos. Eu pergunto para você, Renata, como é que nasceu essa cartilha de educação e valores e esse material esse material tão criativo, que usa jogos, desafios, histórias, quizzes, tudo para ensinar valores fundamentais. E isso é tão importante que, na realidade, nós até imaginamos que o futuro do combate à corrupção está exatamente na questão envolvendo educação. Eu queria saber um pouco mais sobre o seu projeto e o que isso está mudando o cotidiano das crianças. Obrigada, Francisco. Na verdade, o meu projeto ele se complementa um pouco com o projeto da Gisele, né? Esse projeto surgiu em 2017, em razão da minha experiência enquanto promotora de justiça. Eu trabalhei na área do patrimônio público por 10 anos, então eu trabalhava exatamente na repressão, né, à corrupção, na identificação desses desvios, na busca pela responsabilização dos agentes ímprobos e garantir que esses valores eventualmente desviados retornassem aos cofres públicos e pudessem ser revertidos em políticas públicas em prol da população. E durante esse meu trabalho, que a gente brinca, né, que aquele trabalho parece que é um trabalho de formiguinha, de enxuga-gelo, porque a gente identifica uma situação, identifica, né, às vezes, um desvio um contrato, uma licitação fraudulenta, e a gente vai tentando fazer esse trabalho, e eu, então, busquei me aprimorar, fiz uma pós-graduação, na área de combate à corrupção, e uma das premissas que se defende no combate à corrupção é que, além desse trabalho repressivo, que é fantástico, por isso que eu falo que o meu trabalho, né, se complementa com o da Gisele, é tão importante quanto o trabalho preventivo. E o trabalho preventivo perpassa pela educação, né, em especial no Brasil, porque o Brasil vivencia historicamente, né, ele vivencia os três tipos de corrupção. A gente tem o que a gente chama de corrupção sistêmica, que é a corrupção que já está entremeada no nosso sistema. Então, infelizmente, a gente sabe que nós temos isso em todas as esferas de poder, a gente tem agentes públicos que são ímprobos. Nós também temos no nosso país, o que a gente chama de corrupção endêmica, que é uma das piores corrupções, porque é aquela corrupção que está entremeada no nosso dia a dia, no nosso comportamento. É o tal do famoso jeitinho brasileiro, em que as pessoas falam como se isso fosse vantajoso. Porque as pessoas começaram a, a concluir que as pequenas vantagens, quando me beneficiam, elas devem ser aceitas. E a partir daí a gente cria, né, um sistema, assim, o que a gente fala, né, o círculo vicioso da corrupção. E no Brasil nós ainda temos o terceiro tipo de corrupção que a gente fala que é a corrupção sindrômica, que é a corrupção que vamos dizer assim, que se perfaz por meio da burocracia. É o tal do eu vou dificultar para que eu possa vender as facilidades, né? Então, isso também acontece muito no poder público. Então, para a gente lidar, em especial, com a corrupção endêmica, é indispensável que a gente trabalhe a educação. E o projeto surgiu em 2017, né? Na época, não era uma cartilha. O projeto eu desenvolvi, e já em 2017 nós recebemos um reconhecimento da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, que reconheceu que o nosso projeto era um projeto válido no combate primário à corrupção, e a gente pensou em trabalhar com crianças. E aí eu tinha que especificar
com que público que eu iria trabalhar. E aí eu fui me aprofundar nos estudos, buscando os estudos sobre a formação moral do ser humano, de Jean Piaget. Eu percebi que a melhor faixa etária para a gente trabalhar esse tipo de conteúdo, né, que a gente fala sobre moral, sobre valores mais abstratos, é a partir dos 10 anos de idade. Porque até então a criança não tem capacidade de aprender valores, de compreender, aprender e conseguir ter essa compreensão de que eu não posso fazer algo errado porque isso vai me trazer uma consequência. Até essa idade, 10 anos, a criança está no que Jean Piaget chama de heteronímia moral. A criança ela age tendo por referencial uma autoridade, que muitas vezes são os pais ou os professores, e ela deixa de fazer algo errado não porque ela compreenda que aquilo é algo errado, mas porque senão vai ter um castigo, vai ter uma punição. Então é a partir dos 10 anos que as crianças estão aptas a receber esses conteúdos mais abstratos. Tanto que o nosso ensino básico brasileiro é focado nisso, né? A partir da quinta série, né? Que hoje a gente chama quinto ano do ensino fundamental 2, é que as crianças começam a ter acesso a esses conteúdos mais abstratos. Então, a gente traçou um projeto que ele envolvia a apresentação de aulas. E eu fui pessoalmente, né? Fiz uma seleção, me reuni com gestores do meu município, com a gestão estadual, selecionei 12 escolas e eu fui presencialmente nessas 12 escolas ministrar esse conteúdo. E foi fantástico, porque a gente percebeu que teve além da receptividade, a gente percebeu que teve resultado. E nós tivemos um cuidado, porque além dessa pós-graduação em corrupção, em combate à corrupção, eu fiz uma pós-graduação em políticas públicas. E, obviamente, qualquer política pública, ela exige investimento. Por mais que eu pensei, elaborei um projeto que não exigisse investimento financeiro, mas era investimento de tempo. Então, a gente precisava ter a certeza de que o projeto traria algum efeito, algum resultado, né, benéfico, prático. Então, a gente contou com o suporte da nossa equipe do Ministério Público, nós apresentamos questionários no início do ano e no final do ano, com 100% da rede pública do meu município, escolas que receberam e escolas que não receberam o projeto, para a gente trabalhar o que em políticas públicas a gente chama de contrafactual. Para que eu tenha certeza, se eu perceber algum benefício na escola que recebeu o projeto, para eu ter certeza que aquilo se deu em razão do meu projeto e não em razão de outros tantos projetos ou outras tantas dinâmicas que porventura tenha sido trabalhado na escola. Então, a partir desse resultado, a gente percebeu que nós tivemos um resultado fantástico. As professoras, as gestoras relataram que tinha diminuído o número de alunos que colavam na prova, os alunos tinham diminuído a quantidade de material escolar que sumia em sala de aula, que a gente sabe que não sumia, né? E assim, essas posturas, eles começaram a ser mais íntegros no dia a dia da escola. E desde então o projeto segue sendo implementado, e agora, né, nós temos a cartilha, que veio para permitir que ele fosse ampliado, mas ele ainda segue sendo implementado nas escolas públicas da rede estadual do estado de Goiás, e nós já alcançamos quase 80 mil alunos com o projeto desde então. Muito bem. Renata, essa cartilha, ela dedica sessões inteiras à empatia, solidariedade, respeito às diferenças, né? E na sua visão, por que começar por aí, né? E ao mesmo tempo você mostra que empatia é se colocar no lugar do outro. Isso é absolutamente importante, principalmente quando se fala em situações envolvendo negociações, mediações, né? Se colocar no lugar do outro é absolutamente fundamental. E se sabe que hoje, em países um pouco mais desenvolvidos, como Espanha, França, você tem esse aprendizado ao trabalho com a empatia desde a pré-escola, né? Então é algo absolutamente oportuno. Eu queria que você contasse um pouquinho mais como esses valores eles vão ajudar a prevenir essas atitudes
que são chamadas antiéticas do futuro? Fantástico, Francisco. Eu quero até fazer um elogio, porque você foi uma das primeiras pessoas que conseguiu perceber isso. Porque quando a gente fala de um projeto educacional voltado para o combate à corrupção, as pessoas pensam que nós já temos que chegar tratando, em especial com esse público que são crianças, né? Já tratando da temática. E, na verdade, a temática corrupção, dentro do meu projeto, né, que engloba 3 aulas, ela é tratada na última aula. Por quê? Porque para eu falar de corrupção, para eu falar para uma criança, para um adolescente que não vale a pena se envolver em negociatas, que não vale a pena aceitar propostas, escusas para ter benefícios, né, eventuais, eu tenho que trabalhar esses valores pretéritos. Por quê? Primeiramente, por quê? Porque a corrupção só existe porque ela traz vantagem. É óbvio. Então, para que uma criança perceba que essa vantagem eventual que ela vai receber não compensa, ela precisa compreender o que essa pequena vantagem que ela vai receber vai trazer de malefícios para pessoas. Então, por isso que dentro do projeto, eu entendo que é fundamental a gente trabalhar primeiro a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de buscar, de ter essa compaixão, de perceber a dor do outro, a solidariedade, que é a capacidade de ajudar o outro, para a partir daí eu poder dizer para esse aluno, né, a partir desses valores, desenvolveu a ética, né, que é o conjunto desses valores morais que vão nortear a conduta deles no dia a dia, para que eles então percebam que essas vantagens que eles porventura possam receber nesses atos, pequenos atos de corrupção, não se justificam e não compensam quando eles tiverem essa compreensão da dor, do mal que isso vai fazer aos outros. Então, logicamente, o conteúdo foi pensado de uma forma bem dinâmica, né? Pensando na faixa etária que é o público-alvo, que é de 10 a 12 anos, e ela é bem voltada para o dia a dia da criança. Então, a gente traz ali alguns exemplos de situações do dia a dia deles, na escola, no dia a dia, na sua comunidade, né, na relação deles, e ali eles vão percebendo, é fantástico, Francisco, eu que estive em sala de aula com esses alunos, né, o projeto ele foi por meio de aulas presenciais durante 2 anos. Em 2019, eu fiz algo que eu achei que foi muito audacioso, mas eu fui sozinha e consegui contemplar 100% das escolas públicas da minha cidade, Rio Verde, Goiás. Então, eu fui em 32 escolas de Rio Verde, inclusive as escolas da zona rural, né, dos distritos que ficam a cerca de 2 horas de distância aqui do centro, e foi fantástico perceber como eles têm essa compreensão. Às vezes eles não conseguem fazer essas conexões, né? Como você mesmo falou, né? Da empatia, da solidariedade como preceitos morais essenciais, fundamentais para que a gente possa quebrar o círculo vicioso da corrupção e estabelecer o que eu chamo de círculo virtuoso da integridade. Muito bem, Renata. Eu tenho uma curiosidade que é extra-pauta, né? Como alguém com tantas atribuições, né? E você tem várias, a gente sabe, né? Eu também fui procurador de Estado e tudo mais. A gente sabe, o que que te motivou a trabalhar com essa iniciativa, que é algo absolutamente inovador, né? Quando você imagina que você está prevenindo uma série de questões, né? É um trabalho de o que na minha área seria uma advocacia preventiva, né? Seria uma advocacia de interesse público preventivo, né? Porque, na verdade, ela tem bem esse foco, né? Como é que tudo isso te levou a essa iniciativa e até que ponto o reconhecimento do Prêmio INAC ele deu alguma ênfase a esse trabalho tão maravilhoso como você presta? Obrigada. Bom, Francisco, eu digo que eu já tenho 20 anos de Ministério Público, mas eu me sinto como se tivesse entrado agora na carreira. Então, sempre fui muito inquieta, sempre busquei fazer algo além. E, além disso, eu tenho um,
eu sou apaixonada pela área da infância, tanto que depois de 10 anos trabalhando no patrimônio público, agora eu estou na Promotoria da Infância e Juventude. Então, na época, o que eu fiz foi literalmente juntar o útil ao agradável. Quer dizer, eu percebia na minha atuação enquanto promotora do patrimônio público que eu precisava fazer algo que pudesse trazer resultados de médio e longo prazo, talvez resultados que eu nem iria verificar, né? Porque a demanda era muito grande, né, na área do patrimônio público, e eu queria levar aos alunos essa percepção, até para que eles pudessem ser também agentes, cidadãos, né, conscientes, e que nos ajudassem também a verificar, identificar eventuais desvios. Então, eu juntei ali a utilidade, porque era algo que eu objetivava, era reduzir, né, essas situações de corrupção na minha cidade, e juntando, como eu disse, o agradável, que era a oportunidade de estar junto, né, trabalhando com crianças e adolescentes. Então, para mim foi uma oportunidade fantástica, e eu me sinto muito feliz pelo projeto estar ainda em andamento, ter grandes perspectivas de crescimento, né? Agora nós estamos lançando a segunda tiragem dessa cartilha. Foi uma forma da gente conseguir sedimentar dentro da cartilha todo o conteúdo que trabalhamos no projeto. Como eu falei, ele segue hoje no formato EAD, então hoje as escolas recebem as aulas gravadas e os professores têm a oportunidade de dar andamento a esses ensinamentos com os alunos. Inclusive, há algumas semanas, nós demos uma entrevista ao canal do G1, que veio fazer uma reportagem sobre isso, e eu fiquei assim, eu fiquei preocupada, porque eu fui chamada para a escola, eu falei, gente, eu não estou mais na escola, e eu não sei como é que o projeto está sendo desenvolvido. E eu fiquei assim, extasiada, porque eu cheguei, Francisco, é a coisa mais gostosa, e os meninos vinham gritando, gente, a tia Renata, né, do vídeo, porque sou eu que apareço no vídeo. E assim, eu pensei, bom, eles estão lembrando da fisionomia, mas não devem lembrar do conteúdo, eles lembravam de tudo. Então, eu brinquei fazendo brincadeiras, vamos fazer uma prova oral, vamos ver se vocês estão lembrando, e eles foram falando. Então, assim, esse contato e receber essa premiação do INAC é só mais um incentivo para que a gente dê continuidade ao projeto, para que a gente trabalhe para que esse projeto possa ganhar, né, novas escolas. O meu objetivo é que ele não fique mais circunscrito ao estado de Goiás, né, com a cartilha, qualquer escola que tiver interesse vai poder implementar o projeto, trabalhar esses valores, junto com os seus alunos. Muito bem. Eu ainda vou voltar um pouquinho na cartilha, porque ela é muito interessante. E se diz que a raiz dos nossos problemas, no que diz respeito à corrupção, a grande corrupção é a pequena corrupção, né? Ela inicia no dia a dia, né? Desde daquela situação envolvendo faltar com a verdade, ao mesmo tempo colar na prova, furar a fila, errar no troco, ou seja, são situações pequenas, né? Então, como é que as crianças reagem quando você toca nesses assuntos? Como é que isso, qual o efeito prático desses ensinamentos? É bem perceptível, quando a gente vai estar em sala de aula, né, e a gente vai trazer essa temática, eu fico mesmo assim, é gostoso de ver como eles têm essa percepção. Então, eles têm compreensão quando eu chego e perguntando, já na última aula, né, quando eu trago o conteúdo sobre a corrupção, que eu pergunto o que que cada um entende de corrupção, logicamente. Aí cada um sempre pensa, a corrupção é aquilo que acontece com os políticos, né? Nunca eles pensam que eles também, né, nós nos colocamos nesse papel também de corruptos. E quando eu permito que eles façam essa reflexão, é muito interessante. Então, tem alguns que falam, tia, eu já fiz isso. Uma vez eu recebi um troco a mais quando eu fui comprar alguma coisa, e agora eu entendi que eu não posso ficar com esse troco a mais, que o certo é que eu devolva, né? Porque, e aí eu levo eles a compreenderem, olha, o troco a mais é uma vantagem para você, mas e a pessoa que errou, que trabalha no caixa? Né? E a pessoa, o dono daquele comércio que vai ficar no prejuízo porque não vai ter esse valor. E aí e a gente vai pensando, né? E eles vão sendo levados a refletir. Então, tem de tudo. Eu falo que
criança, trabalhar com criança é sempre fantástico. E o que eu percebo, Francisco, é que mais do que dar a eles a oportunidade de fazer essa autoanálise, essa autocrítica, de buscarem mudança de comportamento, eles são replicadores. Então, às vezes, alguns já falaram isso para mim, tia, minha mãe fazia isso. Eu vou conversar com ela e vou explicar que não pode. Eu falei, então tá certo, né? Aí eu sempre dou a dica, falo, olha, mas conversa, né, com muito carinho. Você vai explicar para sua mãe assim, olha, eu aprendi hoje na escola, uma pessoa vai me explicar. Porque até eu falo para eles assim, olha, quando você vai às vezes no cinema, você vai no teatro, você vai no circo, e lembra quando às vezes acontece do pai falar assim, mentir a sua idade, para você pagar meia entrada? Isso é um ato de corrupção. E eles, nossa, tia, isso é um ato de corrupção, né? Seu pai está fazendo isso na intenção de ter um benefício e não é algo correto. E eles compreendem. E a gente percebe, né, essa mudança de comportamento. E como eu já te falei, a gente tem esse reporte das escolas, dos professores, diretores, que sempre trazem, né? Eu lembro que quando termina o projeto, a diretora fala assim: não, 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 agora você vem para conversar com todo o meu ensino médio, porque conseguimos resolver o problema do sexto ano de comportamento. Agora a gente precisa trabalhar com os outros. Mas a ideia do projeto é essa. Então, se uma escola implementa o projeto durante 4 anos, então, ao final de 4 anos, eu tenho um ensino médio que recebeu esses valores, né? E essa é a nossa proposta, que isso seja sempre trabalhado com os alunos. Muito bem. Renata e Gisele, o trabalho de vocês é maravilhoso, mereceu sim ser premiado e merece ser elogiado por todas as iniciativas que vocês tiveram. E eu gostaria aqui de pedir a cada uma de vocês, primeiro para a Gisele, assim, uma perspectiva de futuro. O que que uma frase, nós estamos concluindo o nosso programa, mas numa frase, o que que a gente pode esperar para o futuro diante dessas iniciativas? Podemos esperar, né? Agora uma fala muito inspirada no trabalho da Renata, né? É que o futuro que está diante de nós é menos corrupto, né? Por conta de ações que fazemos, aos poucos e devagar, em públicos diferentes, mas está diante de nós uma sociedade mais íntegra. Eu preciso e quero acreditar nisso. Muito bem, Renata. Bom, Francisco, eu gosto de dizer que eu tenho a esperança do esperançar, né? É a esperança de que, por meio dessas iniciativas, dessas ações, a gente está construindo. Isso é para agora. Nós já estamos tendo, né, essas boas evolutivas. Então, estamos construindo um Brasil melhor. E parecem pequenas, mas não são, né? São grandes iniciativas que trazem grandes resultados, grandes impactos. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito no meu país e eu tenho essa fé de que seremos, né, estamos evoluindo cada vez mais e vamos conseguir sim reduzir. A gente sabe que isso é um fenômeno que infelizmente a gente não consegue eliminar, né? Mas que vamos reduzir drasticamente esses casos de corrupção e que isso é essencial para o desenvolvimento do nosso país, porque com menos corrupção nós teremos mais investimentos e mais políticas públicas para atender a nossa população. Muito bem, eu quero agradecer a participação da Gisele e da Renata, brilhantes aqui nesses nossos esclarecimentos, e dizer que o quinto prêmio INAC de Integridade, ele mostrou que é possível transformar o Brasil, né? Através de iniciativa da Gisele, da Renata, pessoas que pensam o futuro e que não lastimam o que está acontecendo, né? Colocam a mão na massa para mudar o mundo, né? E a gente muda o mundo de forma muitas vezes vagarosa, né? Mas muda-se o mundo fazendo o certo pelo certo e ao mesmo tempo dando passos, né? Porque mesmo que nós estivermos diante de uma chamada utopia, né? O importante é a caminhada, né? Muito mais do que a chegada é a caminhada. Então eu agradeço imensamente a presença de vocês.
dizendo que o nosso programa está sempre aberto, tá, a todas as inovações, que vocês sejam muito felizes, né, nessas iniciativas e que consigam motivar outras pessoas, que a gente possa ter nesse Brasil várias Renatas, várias Giseles, né, para que a gente possa ter uma visão sempre melhor. Então, eu quero agradecer vocês e faço um convite para que os nossos ouvintes e internautas nos sigam no canal INAC no YouTube, também através da Rádio 365. Será um grande prazer compartilhar com vocês essas iniciativas. Muito obrigado a todos.